Nuna wa mina a loko a nwile ele munhu wa guwa la mutini u va xikumaka o ku be xona a nga kheti kumbe ridwa u li kumaka o ku bandzi byona. Mulher não vale nada, se até pobre tem. Ouvi eu há uma hora atrás no comboio. A propósito do que vale ou não uma mulher, vou contar-lhes uma história de arrepiar. Quem entrasse há 20 anos no Museu do Homem em Paris, via que na sala onde se mostram os cérebros de homens famosos, de cientistas, de políticos, não havia um único cérebro de mulher, mas que eram mostrados genitais, o sexo feminino de 2 negras e de uma peruana. Uma das negras era Sarah Baartman, uma jovem sul-africana levada em 1810 para a Europa para ser apresentada em circos e feiras, ao lado de anões, gigantes, de pessoas deformadas, mulheres barbudas, engolidores de fogo. Sarah era a grande atração do espetáculo. Por causa da sua parte de trás, sim, das suas nádegas proeminentes. A civilizada Europa que endoidecia com o rabo de Sarah e que depois lhe amputou a vagina para ser mostrada numa vitrina, reduziu Sarah ao seu corpo e este aos órgãos sexuais. Sarah deixou de existir e de ser vista como uma pessoa. Era um puro objeto. Esta redução de uma mulher ao seu sexo simboliza também a relação entre os gêneros, entre o feminino e o masculino. Infelizmente, para muitos homens a mulher é quase uma presença decorativa, uma humanidade em segunda mão. A mulher namora e depois passa a pertencer, segundo o modelo que ainda prevalece. Os jovens pensam que alguém tem de mandar em casa e que a personalidade da mulher se deve apagar face à do macho. É a ideia errada que está por detrás de muitas zangas no lar. Depois de apagada a personalidade da mulher, acaba o diálogo, o que é o primeiro passo para a violência, o lado negro da sexualidade. O facto da violência contra a mulher se ter tornado tão alarmante nos lares moçambicanos levou à criação e à multiplicação dos gabinetes de atendimento da mulher e criança vítimas de violência doméstica pelo país fora e traduziu-se na necessidade de produzir uma lei, a Lei 29/2009, aprovada pelo Parlamento e já em vigor. O primeiro aspecto sobre a Lei da Violência é que com a aprovação da Lei da Violência nós temos o fato da violência doméstica ser considerada crime público. Então isso significa que qualquer pessoa tem a obrigação ou o direito de denunciar qualquer ato de violência. Não precisa que seja a vítima, não precisa que sejam os parentes da vítima, mas qualquer pessoa pode denunciar a violência às instâncias da justiça, sobretudo aos gabinetes da polícia ou outros gabinetes de atendimento às vítimas. E uma vez feita a denúncia, não se pode retirar o caso porque significa que é um ato de Estado. Como acontece com qualquer crime, se um criminoso é denunciado e é detido, isso é assunto do Estado, já não se pode retirar a queixa. A violência que vamos relatar em 8 videoreportagens atravessa todas as classes sociais, todas as raças ou etnias. É fácil dizer que só as pessoas pobres e sem escolaridade são capazes de praticar violência contra membros da sua própria família. Isto é falso. Mas é verdade que os pobres são 2 vezes vítimas. São vítimas da sua pobreza e da ignorância sobre seus direitos e sobre o que é possível fazer para saírem das armadilhas afetivas em que às vezes caem. Atrás de nós vive Sandra Lourenço Machava, 29 anos, 3 filhos. A mãe ele é minha papai Wawana, macarata, macamu, sabe o banana.
aniba a nga cheka ku teka qualquer nchumu a niba hi xona hambi u kuma a mesa u n'wi niba hi wona loko a kuma free energy u n'wi niba hi yona izidwa byi kumaka u n'wi niba hi swona xa swa kazata a n'wa mina a nga ni defenderi u n'wi cuvuka va niba nhlalo va vizinhle nhlalo wa qualquer munhu proprio vananga a va ni sistira ku a va ni vona loko va niba. Por que ele batia-te? Swa ku papa wa mina swa ku a ni bela yini a ni swi tivi ncida ta wena swi tivi. E a tua sogra? A ka malwa niba sogra wanga a nga ni lamuleli yena futhi a ni byela ku u kati la vola khale a ku n'wana nga u kati ni hluphekile a hi biwa swinene se na mina va niba la mutini swa ku na hluphekile mas o hlahleka a n'wi vona. Por que saíste de casa? A kama ni nga tshika muti wake kama nga ni byela kama nga majaha chef de quarteirão a ku a loyi a ni dirisa ku tshama ka yena a ku nada a muti mina vana ni ta va wundlaka ka yena mas ka 3 anos loyi ni nga na yena a nge se na wundla vana a nge se ni nyika wun'we a nge se na va nyika nchumu vana va mina. E o que é que tu fazes para sustentar os teus filhos? A kama na na ku buya ni fiki ni hamba mabiscado kama na ku buya kati ni fiki ni hamba mabiscado para ni kota ku sustentara ni vana ni kota ku xavisa xavisa tifuse xavisa mabajia loko ka nga nhlongola nge ni tshamile mhaka a muti ni nga nyamuti wa vana ni nga nyamuti wa vana swa ku talvejani ku a le ta tsika lamba justiça ni kuma jani ani na metera caso ka va chef de quarteirão o gama já ka decidira ku anu muki chama chaka mina makopa o tentara u kandza u kati n'wananga deja foi pouco e munyingi bota tsama kaya. Agora, o Ministério da Justiça, o Ministério do Interior, têm a obrigação de considerar a melhoria dos serviços, de considerar o aumento dos gabinetes de atendimento, de criar linhas para onde os cidadãos e as cidadãs possam realmente telefonar e pedir socorro e pedir auxílio. Um aspecto extremamente importante desta lei é que a lei tem primeiro objetivo a educação dos cidadãos. Contrariamente ao que se diz de que a lei vai destruir casamentos, vai estragar as famílias, vai destruir as famílias, a lei vem realmente para restaurar o que não existia, porque no nosso ponto de vista, uma família que vive violência, que vive bastante briga, enfim, as pessoas não têm paz, as pessoas não vivem em paz, as crianças não são educadas com harmonia, as pessoas não se sentem seguras. Quando o espaço doméstico é, a priori, o espaço onde as pessoas têm que viver em segurança, em paz e com confiança. A kamani basogra mina oni chuka às vezes uma famba com vizinho aí a tsama às vezes o vizinho uma boa até no fuxela até na mulher a gama com a polícia fala vai tsiki vou discutir ainda vai dar flash para avana vai mina vai colomia no meu na mim às vezes não conseguiram começar a não vou mesa para vanga vai vão. O que é que tu achas disso tudo que aconteceu contigo? E les vão se caixones já com a vava não lava o bete lá lá aí como já não vai lição lá vão vai lá na vasati loko vunga ijula va etlerisi ka vatwela o va yinka va endinimizana como kuni indinização sujo a va endinimizana ko swa ku ne va ijula va yinka mimito kasi ni usuka ukati 10 anos alokati não foi pouco ele munyingi ntamu 10 anos loko no lava nzelela ku famba a tribunal mina David ani indinimizarili mas como a filanzelela swa tribunal hikuna ana lexin'wana ni ntamu ani ngisa swi toka kwanye kuyini se lava na va kutana va bon ava kudara va dariwa lição ana ulongo malembileli u bon untsakisile na mini va hi pfuna se i vona ani vona vanhu vanyi va bukuteli no makaya mayide swi humelela leswi swa ku ava ha biwi vanhu va chava ledzi nga kona swoswi se ntsaki swinene ledzi nga kona nhleni ku mi nga endleleni mini noje endleleni hinkwalitiwa loyi a swi lavaka a ku a hanya a leswi swi nga kona epa
a ngheneleli na yena fana mina ni nga ngheneleli. Mina loko o tshika a vuya nyamuntlha ku ni kombela rivalelo ni nga ka ni nga mu rivaleli ku leswi a nga ni endlela swona i swinyingi swa ku a swi tsakisanga moya wa mina ni bile mina a ni ba ni ba hi fiyo energy a ni ba hi mazibye ni normal loko wansati a byoteriwa hi maribye hambi loko a yo onha wansati hambi a ni kuma ni wanuna a nga na luderito loko a ni ba hi mazibye fiyo a ni ba hi bucha ni leswaku a nga ni kumanga ni wansati ni nge mu rivaleli ni nge mu rivaleli. Segundo a lei de violência doméstica, o marido da Sandra incorreu no crime exposto no artigo 13, violência física simples, punido com uma pena de 1 a 6 meses e multa correspondente. Sandra é um exemplo de sentimento de impotência que se abate sobre muitas mulheres. O marido maltratava e a sogra estava contra ela. Mas Sandra aceitava sua sorte como um destino. Não só porque as outras mulheres também aceitam, e isso faz parecer normal tanta violência, mas também porque até aqui as mulheres não sentiam confiança nos serviços a que se podiam dirigir quando pretendiam apresentar uma queixa. Hoje, este sentimento de impotência deve ser considerado uma coisa do passado, porque temos as condições para ultrapassar. Vamos perceber os mecanismos que temos agora à nossa disposição. Como em tantos casos que vamos relatar, a conversão da agressividade em agressão pode ser desencadeada pelos factos mais banais e corriqueiros. Um homem é o único animal que pode transformar o seu impulso em reflexão, mas infelizmente nem sempre é o que acontece e a violência pode mostrar-se de mil maneiras tristes e inesperadas. O caso que vamos contar é a de um homem que abandonou o seu território, a sua casa, 35 anos depois do casamento. O que se passou ultimamente, 7 anos depois do abandono da casa, é que é surpreendente. O homem convenceu-se que a sua ausência consagrava um direito. Tudo começou quando foi à escola. Eu fui internado. Então, na 4ª classe, já tinha 15 anos. Então, ele fez carta, meteu nos meus livros. São cartas de namoro. Eu caí nessa. Então, em 79, tivemos a primeira sorte. Estávamos ainda bem. Eu a estudar, a trabalhar no CPD. Depois disso, não sei o que aconteceu. Começou já com história ele. Esse tempo já estava com uma outra mulher, mas ainda continuava a vir em casa. Em 2000, ele deixa mesmo a casa. Eu parecia maluca, mas com isso, com tudo, eu continuei praia. Só que em 2003, ele casa oficialmente com a outra. Aquilo foi uma pancada que eu fiquei, sei lá. Então, mesmo assim, eu continuei a perseverar. Aquela coisa de tentar tirar aquele fardo muito pesado. E eu tinha mesmo um fardo pesado. Depois disso, ele vendeu a casa sem eu saber, nem os meus filhos que são maiores. Não tenho onde ir. Não ia ir ficar em casa, vou em casa dos meus irmãos. Praticamente alguns são meus filhos pela idade, né? Agora, meus filhos não é quem tem. Não tem onde ir. Se me tiram daqui, de estar na rua, né?
Neste caso, configura o crime descrito no artigo 19, violência patrimonial, punido com pena de prisão, trabalho comunitário ou multa, dependendo da situação. Doutor, que tipo de traumas as vítimas apresentam com mais frequência? Normalmente, as vítimas podem apresentar trauma do tipo físico, que se podem mensurar, que podem ser visíveis, mas também podem apresentar trauma do tipo psicológicos, dependendo do período em que se apresenta. Isto é, a violência crônica, muitas das vezes, se não houver uma forma aguda recente, o que nós vamos encontrar, basicamente, são as consequências psicológicas. Por exemplo, um pai que bate sempre na criança, na medida que passa o tempo, as lesões, basicamente do tipo física, podem desaparecer completamente. E quando a queixa for submetida nesse período, eventualmente pode não se observar nem cicatrizes, mas sim pode-se constatar alguns transtornos de conduta que a criança vai ter. De vez em quando os professores dizem que a criança está instável e não assume a matéria. Em casa também é visto com intranquilidade, não se relaciona bem com os amigos, e etc. Isto é, tem alguns indícios, alguns dados que chamam a atenção a um observador bom para dizer que essa criança não está bem. O que a pessoa deve fazer quando é vítima de violência doméstica? Dependendo do grau de lesão, a vítima de violência doméstica poderá recorrer, em primeiro lugar, ao serviço de saúde se tratar de um caso que necessita ser aliviado a dor, que necessita ser suturado se houver ferimento, que necessita ser feito cura se houver qualquer dano que assim merece. Uma vez que a pessoa que teve a violência física recorreu a instituições de saúde para poder ser aliviado, existem a maior parte das instituições públicas, em especial de saúde, tem as esquadras no meio do serviço e aí desde logo pode-se iniciar a denúncia formal da violência. Mas no caso, por exemplo, que a violência tenha ocorrido, tenha dado lugar à violação sexual, a um estupro ou abuso, como se fala comumente, o mais ideal é que a pessoa recorra aos serviços de medicina legal para que possa ser avaliado, para que possam se recolher vestígios que vão servir de prova quando a queixa for submetida. Mas há vezes que a vítima sofre uma violência física leve, que não causa muito desconforto, ou então uma violência psicológica, e aí ele pode decidir, começando a fazer a denúncia nos gabinetes que já foram criados para reportar esses casos, pois a partir daí a denúncia poderá ser encaminhada às demais entidades. Toda a gente conhece em Moçambique um museu de história natural. É um local onde os animais são embalsamados e, apesar de mortos, parecem repetir os seus gestos de vivos. Aqui, os animais repetem suas caçadas, como as leoas que atacam o búfalo, e tudo parece não ter fim. Foi o que aconteceu a Isabel, uma jovem licenciada com um bom emprego nas águas de Moçambique, que se juntou a um homem e foi vítima de uma violência doméstica que se perpetuou para lá do fim da relação. Uma violência que até metia respeito à própria polícia. E tudo porque ele doentiamente não admitia que Isabel pudesse reconstituir a sua vida, sarar as suas feridas e seguir adiante. A minha história começou